Graça e paz, meus amados irmãos. Todos sejam bem-vindos à casa de Deus. Todos os amados irmãos que nos acompanham aqui através da live também estejam e sejam bem-vindos nessa comunhão espiritual, embora distantes geograficamente, mas unidos no mesmo Espírito. Meus irmãos, nós estamos nessa série maravilhosa, essa série Os Milagres de Jesus Cristo. Estamos examinando aqui alguns milagres que foram muito impactantes na vida dos discípulos, na vida das pessoas, das multidões que os seguiam desde as cidades, pelos campos, pelos desertos, e que também impactaram o próprio Senhor Jesus, né? Foram milagres que até hoje, 2000 anos depois, tem impactado a nossa vida, onde nós temos visto ali o poder de Deus, temos visto aí o amor de Deus por nós. A gente que crê na palavra, que crê nessa palavra, gera uma fé na gente que nos traz também uma série de benefícios, não só físicos, mas espirituais também. E esta série maravilhosa. Nós vimos aqui já vários milagres. Hoje a gente vai ver mais um milagre. O tema de hoje é pureza pela fé. A pureza, ela na Bíblia, na boca de Cristo, na nova aliança, ela não se alcança por uma lavagem numa água pura, numa fonte de água corrente, como eram algumas cerimônias que ocorriam lá nos tempos do Antigo Testamento. Todo o cerimonialismo, que eram tipologias, que apontavam para algo superior, os homens se lavavam por fora. Mas a tipologia verdadeira apontava que o homem tinha que ser purificado dentro. E Cristo vem trazendo essas informações maravilhosas. Não que a gente não tenha que se purificar por fora, né? A gente precisa lavar por fora para que tenhamos saúde física. Mas a mais necessária de todas as purificações é a purificação no espírito, a interior. Porque essa é a única forma de eu receber a vida eterna que o Senhor nos promete. A verdadeira vida, né? Porque essa vida aqui, mesmo eu purificando-me todo dia, tomando banho todo dia, cuidando de todos os aspectos de saúde, é apenas uma vida que você vai viver por um curto espaço de tempo, no máximo aí, quem sabe, 1 século, 100 anos, né? Mas a verdadeira vida eterna requer uma pureza de espírito, e essa pureza vem pela fé. Pois bem, a doença mais temida nos dias do Antigo Israel, né? Antigo Testamento, até a vinda do Messias, era a lepra. Não somente pelo sofrimento que ela trazia àquele que era afetado por ela, mas muito mais pela vergonha pública de ser taxado de imundo, como alguém que foi amaldiçoado por Deus com tamanho castigo. Jesus mostrou para seu povo que se ele tivesse fé, até essa que era a maior ameaça, não passaria de mais um problema comum. Então, para Deus, aquilo que era um problema insolúvel para aquele povo, para Deus era apenas mais um pequeno problema que ele resolveria com uma voz, com um mandado, com um simples recado, né? E nos dias de hoje, nós temos doenças que são muito temidas. Hoje nós temos 100 vezes mais doenças terríveis do que as doenças que haviam naquele tempo. Então, tem muita gente hoje que entende com facilidade o que era ter lepra naquela época. Uma doença terrível, pelo menos nos aspectos de enfrentamento à doença, né? Apesar de todos os recursos e informações que nós temos hoje, que o povo não tinha antigamente, essa doença era terrível. Era aquilo que assolava todo mundo, viu? Não era só o plebeu, não. Era do homem mais pobre até o rei. Era o temor daquele povo.
Vamos para o texto base. O texto base aqui está em Marcos capítulo 1. Diz assim: Jesus respondeu: vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Então ele percorreu toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando demônios. Um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos: se quiseres, pode purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou, e ele foi purificado. Em seguida, Jesus o despediu com uma severa advertência: olhe, não conte isso para ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Ele, porém, saiu e começou a tornar público o fato, espalhando a notícia do que Cristo tinha feito por ele. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora, em lugares solitários. Todavia, assim mesmo, vinha a ele gente de todas as partes. Marcos capítulo 1, do versículo 38 até o 45, foi o relato que nós lemos aqui. Perceba, meus amados irmãos, que é um relato curto, mas cheio de significados. E a gente vai esmiuçar esses significados hoje, que essa é a nossa proposta, buscando aplicações para a nossa edificação espiritual. Não só para esse milagre não foi um ocorrido especificamente para o povo daquela época, ou como alguns gostam de ensinar. Deus amava demais aquele leproso e Deus foi lá para curar só aquele leproso. Ué, mas se Deus amava demais aquele leproso e não faz isso com todos nós, o Senhor está fazendo acepção de pessoa, não é mesmo? Por que ele não cura todo mundo? Não é? Ah, mas ele curou aquele leproso, porque a mensagem da cura para aquele leproso serve para todo mundo. Serve para mim, serve para você. Não é? Vamos então às aplicações espirituais. Qual o contexto anterior do milagre da purificação do leproso? Precisa entender por que o texto começa com aquela frase dizendo: Cristo, vamos para outro lugar. Por quê? Aconteceu alguma coisa. A gente precisa entender o contexto anterior, para que a gente entenda o que está ocorrendo e entenda também por que Deus providenciou aquela situação, aquele cenário, aquele leproso, as pessoas, né? E o próprio ensinamento que Cristo vai trazer. Jesus respondeu: vamos para outro lugar. Por que Jesus disse isso? Porque Jesus tinha acabado de fazer um milagre. E aí, aquilo se espalhou como um rastilho de pólvora por toda a região. E então todo mundo vinha de todos os lugares para saber quem era Jesus. Aonde ele chegava, as multidões chegavam. Na casa dele estavam rodeados ali na região de Cafarnaum. E ele saía escondido buscando os lugares desertos. E aí Pedro chega para ele e conta ali uma história. Está aqui, ó, o contexto anterior de Marcos 1, 34 a 37. Diz que Jesus curou muitos, era uma multidão, curou a todos ali da multidão. E também expulsou muitos demônios. Ele nem permitia, não permitia, porém, que os demônios falassem. Porque os demônios sabiam quem ele era. Eu lembro de uma cena em que Jesus está chegando para a sinagoga e tem alguém lá dentro, endemoniado. Né? Jesus, filho do Deus vivo, fazendo um elogio a Cristo. Aí Jesus fala assim: cala a boca, saia dele. Ele não permitiu que ele continuasse. E aqui os demônios aqui, ó, sabiam quem ele era. E se os demônios sabiam quem ele era, ia fazer o quê? Ia dizer quem ele era. E se os demônios dissessem quem ele era, que era o Cristo, Cristo não podia sair mais nem de Cafarnaum.
Eles não podiam andar. Ele não poderia cumprir o seu ministério de 3 anos e meio, levando o evangelho a todo mundo, porque os homens deste mundo ambiciosos, os homens deste mundo que têm ciúme de homem. Eu aprendi uma coisa no quartel que era muito interessante. Um capitão chegou para mim, já uma pessoa já muito experimentada, tinha a minha idade que eu tenho hoje. Eu era um menino de 23, 24 anos. E ele dizia para mim assim, olha, o pior ciúme do mundo é o ciúme de homem. Eu não entendia assim, ciúme de homem. E eu entendia que o ciúme de homem era o ciúme do homem para com a sua esposa, que ele era capaz de matar a mulher. Eu não entendia aquilo. Porque na cabeça do quartel, quer dizer, era que a mulher é tão ciumenta que depois que ela pega no pé do marido, o marido não tem mais, né? Não é assim que se ensina o mundo? Mas quando ele falava ciúme de homem, é o ciúme de um homem para com outro homem. E não tem nada a ver com aspecto sexual, nada disso não. É o homem que cobiça a sua posição. É o homem que cobiça o seu conhecimento. O homem que cobiça o que você tem. Um homem a mulher quando tem ciúme de outra mulher, ela puxa os cabelos, dá uma surra na outra e vai embora. O homem não, ele faz de tudo, até para lhe matar, para tomar o que você tem. O ciúme de homem é o pior, é o mais terrível, o ciúme de homem, porque é onde entra a cobiça do pecado. E se eles soubessem que Jesus era o Cristo prometido, olha, o que tinha de homens que não queria perder o posto de sumo sacerdote, de doutor da lei, Jesus Cristo seria morto antes do tempo. É por isso que Jesus dizia o tempo todo, não diga quem eu sou, não diga o que eu fiz. Porque ele tinha que se revelar no tempo certo. E o tempo todo ele está dizendo isso. Então, ele não permitia que os demônios falassem. Porque os demônios sabiam quem ele era e poderia estragar tudo. Né? Simão e seus companheiros foram procurá-lo e ao encontrá-lo disseram, todos estão te procurando. É por isso que o texto diz, Jesus, então vamos sair daqui e vamos para outro lugar. Porque ele não poderia cumprir todas as fases de justiça, pregando o evangelho a todo mundo. Veja que esse milagre do leproso, ele ocorre logo após essa problemática. Jesus expulsando o demônio, que isso é o grande impacto, ele cura muitos. Só que a Bíblia não diz aqui que tipo de cura foi. Dor de cabeça, uma febre, um aleijado, um cego, um mudo, um surdo. Não diz. Mas a Bíblia especifica, expulsando demônios. E aí, o povo todo, tem até uma parte que eu recortei aí, o povo dizia, quem é esse que quando abre a boca com autoridade, até os demônios obedecem a ele? O povo estava assustado com tanto tamanho e poder. Então, em cima desse contexto, o povo, ninguém conhece nenhum sacerdote, nenhum sumo sacerdote que tem o poder que esse homem tem. Expulsar demônios? Qual foi o profeta do Antigo Testamento que expulsava demônio como Jesus? Nenhum. Curava alguém? Eliseu, né? Mandou a cura de Naamã, lá, o leproso lá, vai lá e te lava. Deus usando ele. Mas nós não conhecemos ninguém igual Jesus Cristo. E o povo estava ali, não. Esse tem poder sobre os demônios. Que sinal do Messias, né? Esse era o grande sinal, poderoso. E então, os demônios sabiam quem era, então Pedro diz, olha, tem todo mundo te procurando. É por isso que Cristo vai dizer, olha, vamos para outro lugar. Porque senão esse próprio povo aí não vai deixar ele fazer o trabalho. E por que o povo não ia deixar? Mais um ponto importante para você entender esse contexto. É muito importante você entender o contexto. Porque o povo havia sido educado pelos líderes religiosos que o Messias viria num cavalo branco com uma espada, com um exército, ia dar uma surra no César, ia dar uma surra no exército romano, ele iria tomar Jerusalém de volta e Jesus iria sentar no trono, ia reinar, tomar o trono de Herodes. O reino dele seria mundial, tomar o trono de César, ele seria o imperador do mundo. E aí
O Messias, irmão Pedro, quando completasse 100 anos, ia morrer. Aí ia voltar toda a desgraça de novo. A mente do povo era a preocupação de se livrar de uma forma imediatista da opressão romana por um tempo, para ter um pouco de paz por 30, 40, 50 anos. Isso já tinha acontecido no reinado de Davi, de Josias, de vários outros, e tudo voltava de novo. E eles estavam preocupados com isso. E Jesus, obviamente, entendia: eu não vim para criar um reino neste mundo de pecado. Eu vim primeiro para expiar o pecado do homem, para depois eu estabelecer um reino eterno onde as pessoas não morrem, vivem para sempre. Mas como é que Cristo ia dizer isso para essa população de mente dura, inclusive possuída por demônios? Era muita gente endemoniada. Como é que ele ia conseguir colocar isso na cabeça das pessoas? Ele precisava fazer um trabalho. E se esse povo soubesse, e se esse povo começasse a proclamar isso, seria difícil ele concluir a sua obra. É por isso que ele foge. Não é porque Jesus Jesus é humilde demais, não quer que ninguém diga, vá lá e não diga que eu curei você, não. Claro que Jesus é humilde. Isso tem nada a ver com humildade. Tem a ver com objetivo na realização da obra. Tem nada a ver com humildade. Cristo era humilde. Quando ele pedia, não conte para ninguém, não é porque, eu não quero que tragam glória para mim, não tem nada a ver com isso. Né? Eram outras as observações muito importantes. Vamos lá. Jesus seria impedido de realizar a obra de Deus porque as pessoas falavam dos seus milagres e daqui a pouco ele não podia dar um passo que o povo estava em cima dele, nem podia entrar, nem sair de uma cidade. Seria isso? Vamos lá. Ele disse assim, vamos para outro lugar, vamos para as cidades vizinhas. Ora, se ele estava em Cafarnaum, na região da Galileia, as cidades vizinhas eram cidades ali da Galileia. Por isso que o texto diz que ele percorreu toda a região da Galileia. Ele não desce, por enquanto, para Samaria. Ele não desce, por enquanto, até Jerusalém, que estava mais embaixo ainda. Ele fica só na região lá da Galileia. E ele percorre tudo aquilo lá. Por quê? Ele não diz assim, para que lá eu também expulse demônio. Para que lá eu também cure leprosos. Nem tinha acontecido ainda a cura do leproso, né? O primeiro leproso a ser curado é esse aí. De forma direta, né? Porque dentre os que ele curou lá, podia ter algum, mas a história de um leproso curado, a primeira história contada é essa daqui. Então, ele não diz assim, vamos para lá para que eu cure os cegos, os aleijados, os leprosos, ressuscite os mortos e expulse os demônios. Ele não diz isso. Assim, vamos para as cidades vizinhas para que eu pregue. Porque ele deixa bem claro que a maior de suas missões aqui na terra, a maior tarefa da sua missão era de pregar. Era de ensinar sobre o reino de Deus. Não era de ressuscitar ninguém. Não era de curar a vista do cego. Não era, não. Nada disso. Porque do que adianta, irmão Pedro, o Senhor curar dos meus olhos e daqui a 30 anos eu morrer? Do que adianta? O Senhor curar a minha perna, curar o meu braço, curar a minha língua, os meus olhos, os meus ouvidos? Se daqui a 30, 40 ou 10, 15 anos eu morro? Não adiantou de nada. Esta não é a vida, olha. O que a Bíblia tenta dizer para mim o tempo todo é, meus irmãos, isso aqui não é vida. Coloque isso na cabeça. Essa vida que você vive aqui de 70, 80 anos, não é vida. Então não coloque toda a sua expectativa de vida, vou curtir a vida, vou ganhar muito dinheiro, vou ter a minha família mais feliz do mundo, vou ter isso, vou ter aquilo. Não. Você pode e deve viver o melhor que você pode para a sua família. Você pode e deve dar o melhor, mas como diz Paulo, viva como se você tivesse tudo e como se não tivesse nada. Não se apegue a nada, porque esta não é a vida. Enquanto você não entender esta mensagem, você não entendeu ainda a mensagem do Evangelho de Cristo. Nem entendeu a Bíblia inteira, não entendeu o principal dela toda. Porque nós estamos aqui numa vida passageira, passa bem ligeirinho. Se você tem 70, 80 anos, você vai dizer assim, ontem mesmo eu tinha 12 anos, era um menino, eu tenho minhas lembranças quando eu tinha 12 anos. Como é que passou? Não foi assim?
os mais idosos aqui, não foi assim que passou a vida? Passou num piscar de olhos. Isso não é vida. Enquanto você está vivo, do dia que você nasceu até agora, não teve um ano na sua vida que você não enfrentou um problema grave. Não tem um ano em que você não tenha sofrido problemas graves. Sempre problemas graves. A sua vida inteira foi enterrando parentes. Vendo parentes ir embora. A vida inteira foi você lutando todo dia para comer, para vestir. É assim ou não é? Muita gente acha que isso é vida. Para a Bíblia, Cristo fala, isso é uma sobrevida. Vida verdadeira é a outra. Invista tudo que você tem lá, no tesouro onde ninguém pode corroer, lá. Essa é a grande mensagem da Bíblia. Então, por isso que Cristo, ele não vem aqui à terra, como as igrejas agora estão promovendo a noite agora, pregando milagre, venha o milagre da cura, oferecendo às pessoas cura, a missa da libertação, o culto da cura, o culto da libertação e tal, só prometendo ao povo as coisas passageiras. Traga a sua conta de luz, traga aqui o exame do médico, vamos orar aqui, vamos orar, vamos queimar, não sei o quê, que Deus vai... Sempre promovendo as coisas temporais. Ora, as coisas temporais desta igreja, Deus tem resolvido? Deus tem resolvido seus problemas de saúde? Tem resolvido os meus. Tem resolvido todos os meus problemas. E eu nunca trouxe um papel para queimar aqui na igreja, nem fazer campanha. Porque basta eu orar, o Senhor me atende. Como tem atendido muita gente aqui. Sem precisar fazer propaganda. Sem precisar fazer selfie. Sem precisar fazer mídia e marketing. Com o nome de Deus. Não precisamos disso. Porque Cristo está dizendo para mim, a maior das minhas missões foi a de pregar. Porque só o conhecimento da palavra liberta. Não adianta você ser curado de uma perna, de um braço e tal, e você continuar escravo às coisas deste mundo, apegado às coisas. Não adianta. Era a maior das missões. Era pregar. E todo mundo, principalmente o reino das trevas, do inimigo, o diabo e seus anjos, queria impedir que Cristo pregasse toda a verdade. Revelasse os seus ardis. Ele queria impedir. E queria impedir fazendo com que o povo denunciasse o mais rápido possível que ele era o Cristo, porque ele já sabia como incitar a inveja no coração dos líderes religiosos. Por isso que a Bíblia diz em Gênesis 12:3 o seguinte, o Senhor falando com Abraão, prometendo a Abraão, fazendo uma aliança com Abraão, dizendo: Abraão, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti, dentro de ti, vai sair o Jesus, né? Porque Jesus é descendente de Abraão. E em ti, a partir de ti, alguém que vai sair do teu genes, né? Serão benditas todas as famílias da terra. Que coisa linda, olha que coisa linda aqui. Jesus não, a Bíblia diz que Jesus veio primeiro para os seus, e os seus não o receberam, não o aceitaram, não ouviram, não lhe deram crédito. Mas algumas pessoas falam assim, olha, por que Jesus pregou só na região da Galileia? Só na região da Samaria? Só na região da Judeia? A região onde estavam as tribos de Israel? Por que ele não foi lá para a Europa, não foi lá para a Itália, não foi lá para Roma? Por que ele não foi lá para a China? Né? Não desceu para a África, nos países da África? Por que ele não fez isso? Já que o continente americano ainda não era, né, descoberto, né, pela população atual, da época. Então ele diz assim, ó, e em ti serão benditas todas as famílias da terra, em ti. Jesus não veio só para pregar o evangelho para judeus, para hebreus, não. Ele veio primeiro para os hebreus, mas ele vai para Decápolis, ele atravessa o Jordão, ele vai depois do mar da Galileia, lá para o outro lado, na cidade de Gentílicas, pregar, porque a promessa já dizia, todas as famílias da terra. Tem igreja até hoje pregando que é só o povo de Israel. Tem igreja fazendo tour, vendendo pacotes de avião para levar um monte de crente para Israel, porque Israel é a terra santa. Chega lá um monte de crente quando desce o avião, pega aquela areia, beija a areia, faz tudo com areia, pega água do Rio Jordão, tá só a lama e traz. Isso é maluquice.
todas as famílias da terra. Deus não elegeu um povo com DNA superior, não. Deus chamou um povo específico para que, através desse povo, esse povo levasse o seu nome para o planeta todo. E esse povo não levou. E Cristo vem dizendo, é todo mundo, qualquer um, até dessas pedras faça o filho de Abraão. Qualquer um, sendo judeu ou não, sendo hebreu ou não, sendo gentil ou não, basta ter fé. Basta acreditar. E aí, o texto já dizia, vamos para as cidades vizinhas, para que lá eu pregue, porque a promessa já dizia, são todas as famílias da terra, não é só a família hebreia, não é só a família judia, não. Todas as famílias da terra. Entendido isso aí? Promessa é para todas. E se alguém disser para você assim, olha, aqui no Antigo Testamento está dizendo que é só para os filhos de Israel essa lei. Antes da lei aparecer lá nos dias de Moisés, já nos dias de Abraão, o Senhor diz, são para todas as famílias da terra. Qual a obra de maior importância realizada por Jesus Cristo? Essa, a pergunta que nós já falamos aí, que era a questão da pregação. Ele vai lá para que eu pregue lá, Ele diz assim, percorreu toda a Galileia. A Galileia era uma região, como eu já falei para vocês, era uma região. A região da Galileia tinha várias cidades. Tinha a cidade de Cafarnaum, que é onde provavelmente Cristo morava, tinha uma certa residência ali, ou pousava na casa de alguém como se fosse a dele. A Bíblia não é clara sobre isso. Tinha a cidade de Caná, da Galileia, onde ele faz o milagre do casamento, que a gente já estudou aqui. Tinha Genezaré e tinha várias vilas próximo ali, principalmente próximo ao lago do Mar da Galileia, chamado Lago de Genezaré, aquela região ali. Então havia muitas cidadezinhas ali. A Bíblia fala de poucas, mas haviam muitas cidades ali. Cidades pequenas, vilarejos, pessoas muito pobres, porque a riqueza era maior aqui, próximo a Jerusalém. Já na Judéia, lá ao sul, bem ao sul, Então ele percorre toda a Galileia, fazendo o quê? Pregando. Olha a maior necessidade, pregando. O texto não diz, e Jesus percorreu todas as cidades da Galileia, curando, porque ele veio na terra estabelecer um hospital para curar pessoas. Não, ele não veio fazer isso. Se ele cura, a cura só tem um objetivo. Mas também tem o objetivo de amenizar a dor do povo. Não tenho dúvida disso, porque antes de Cristo vir, o Senhor já amenizava a dor do povo. O Senhor já tinha dito princípios no livro de Êxodo, Deuteronômio, e vai repetir no livro dos profetas. Se vocês guardarem os meus mandamentos, se vocês andarem nos meus estatutos, vocês terão saúde. Eu sou a vossa cura. Ele já tinha dito isso há muito tempo. Se o povo estava todo doente no tempo de Jesus, é porque estava a 1 milhão de quilômetros das suas leis, dos seus estatutos? Porque é uma promessa? Ou será que Deus não cumpre a sua promessa? E aí ele diz o seguinte aqui, ele percorria, quando Cristo curava alguém, o objetivo era um só. Ele curava para pregar depois e ensinar. E muitas vezes, dentro da própria cura, já tinha uma mensagem implícita, baseado no que já tinha sido revelado lá no Antigo Testamento, nas tipologias. Todo milagre de Jesus Cristo tem uma tipologia por trás da letra, por trás da ação. Ele saiu pregando nas sinagogas e expulsando demônios. Pregando nas sinagogas. Primeiro o povo dele, o povo de Israel. Primeiro os judeus, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Essa era a grande obra. Romanos 5, 20 e 21 diz assim, está errado aqui o texto. Está errado o texto, vou consertar para vocês amanhã quando eu enviar. O texto aqui é João 8, 32. Eu copiei do outro, esqueci de mudar aqui. Cristo fala, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele não diz assim, eu vou colocar a mão na sua cabeça, expulsar a febre, e você será livre. Não. A liberdade, a verdadeira liberdade, ela só vem pelo conhecimento da verdade. E o conhecimento da verdade, ele começa primeiramente com o conhecimento da doutrina, o que é certo e o que é errado.
Esse é o primeiro passo, que a Bíblia chama de instrução. O segundo passo é esta palavra que você aprendeu do certo e errado, você coloca em prática. Quando você coloca em prática, você começa a entender aquela doutrina de uma forma mais profunda. Aí é a verdade. Quando você começa a praticar, você começa a entender aquela doutrina de uma forma ainda mais profunda. O maior ensinamento, o maior aprendizado do homem, que a Bíblia chama isso, essa segunda fase de ensino. A primeira é instrução, a segunda é ensino. Nesta segunda fase, quando você começa a entender a doutrina, a Bíblia diz lá assim, ó, não empreste dinheiro a juro ao seu irmão. Na versão antiga fala assim, não use de usura. Usura, emprestar juro. Sabe aquele juro absurdo, irmão Pedro? Não é que a Bíblia diz assim, olha, é proibido você dizer, olha, o país tem uma inflação. Eu vou emprestar a você R$400 por 60 dias. Eu vou cobrar de você só o juro da poupança. Não tem nada de errado nisso, por causa da inflação. Não tem nada de errado nisso. Quando ele fala usura, ele está falando de você explorar o seu irmão. De você ser um agiota. Dizer assim, eu empresto os R$400, mas você vai me pagar com 800. Eu estou precisando só de R$400, eu tenho um problema na justiça lá que eu vou ganhar 50 mil daqui a 30 dias. Eu empresto os R$400, mas você vai me pagar com 5 mil. Isso é usura, irmão Pedro. A Bíblia condena isso, porque o homem está explorando o outro. Está abusando para com o outro. Primeiro, que se ele pudesse dar, ele tinha que dar. Porque um irmão você não explora, você ajuda. Então, o homem, a lei está lá dizendo assim, não empreste dinheiro a juros. Você sabe que não pode. Mas você nunca pediu dinheiro emprestado, nem nunca emprestou. Você não tem a prática disso. Até que um dia alguém bate na sua porta. Estou precisando, senão vou morrer de fome. Aí você tem um dinheiro para emprestar. Aí você empresta. Aí não tem juro não. Quando você puder, você me paga aí. Aí você vai aprender uma outra lição sobre isso. O Senhor vai te dar um monte de lição. Primeira lição, aqueles que tomam, esquece que pediu a você, nunca vai te pagar mais. Você já pegou uma lição. Outros que vai pedir e antes do tempo vem pagar a você um coração cheio de gratidão. Outros que vão atrasar e vão pagar com dificuldade e ainda vão virar o teu inimigo. Não são lições que você aprende? E o Senhor vai lhe ensinando. Porque você emprestou de uma forma, você só emprestou, você não ensinou, e daí vai. Por isso que a Bíblia nos ensina que a verdade liberta. Mas a verdade não é um conhecimento decorativo, você decora na sua mente um monte de dogma. Porque tem um monte de crente achando que conhece a verdade, porque conhecem os dogmas, as doutrinas. Não é isso. Você tem que conhecer a doutrina e praticar a doutrina, porque quem pratica é elevado a um conhecimento espiritual mais profundo e mais elevado. Por isso que Paulo diz, eu aprendo mais quando eu estou ensinando e colocando em prática aquilo que eu estou ensinando. Você aprende mais, você é elevado a um outro nível de conhecimento. Por isso que quem conhece a verdade é livre. Porque aquele leproso se aproximou de Jesus. Por que ele se aproximou de Jesus? Vocês sabem a resposta. Agora, a pergunta que eu estou fazendo aqui parece óbvia, mas ela não é óbvia, não. Para fazer você pensar. Por que ele se aproximou de Jesus? O texto diz, um leproso aproximou-se dele, um leproso. A Bíblia não diz nem o nome dele. Porque alguém com a doença dessa, todo mundo sabia o nome dele. Todo mundo sabia. Se alguém tiver um problema nesta rua, uma doença muito grave, todo mundo sabe ou não sabe? Todo mundo sabe. Mas a Bíblia diz aqui, um leproso aproxima, um homem qualquer. Porque quando a Bíblia não diz o nome, ela está querendo colocar você como ser humano, todos os homens no lugar dele. Um homem qualquer, podia ser você, podia ser eu. Um leproso aproximou-se de Jesus Cristo e suplicou a ele de joelho. A gente já sabe o que ele vai até
Vai dizer, ele suplicou, mas o texto diz que ele se aproximou. E um leproso não podia se aproximar de ninguém. A desgraça da lepra, ela é tão terrível, que ela não era apenas uma doença, que ela não existia para trazer dor física. A lepra atual da gente, a lepra que nós conhecemos, hoje quase está raro, né? Alguém se conhecer um leproso. Mas há 40 anos atrás, 30 e poucos anos atrás, aqui próximo da gente aqui tem um leprosário. Aqui, na Mogoveia, ali embaixo tinha um leprosário. E alguns irmãos da minha igreja, quando eu tinha 15, 16 anos, que a gente ia fazer visita aos sábados, sempre tinha um grupo que vinha para o leprosário, outro ia para o cemitério, outro ia para o hospital, outro ia para a penitenciária. Dividia vários grupos para buscar essas pessoas para evangelizar. Naquela época podia entrar, hoje quase não pode entrar mais em lugar nenhum, né? E aí, eu nunca tive coragem de entrar nesse leprosário. Muitas pessoas vinham. E os relatos que eu via naquela época é que as pessoas, eu fui lá, e a lepra, ela dá, por exemplo, na junta aqui dos dedos, por exemplo, e aquilo vai ficando cinza. A lepra, ela vai apodrecendo a carne. Chega um tal momento que o dedo cai. Cai normalmente, ele não sente dor. Aquilo adormece, é anestésico. Você puxar o dedo sai, ficou sem dedo e acabou. Já imaginou? Uma doença que vai tirando o seu, você vai se desmanchando, caindo os pedaços, literalmente. Era lepra. Uma doença terrível. A nossa, né? Uma hanseníase de uma forma muito agravada, muito terrível. E naquela época era tão contagioso lá em Israel que o povo dizia que pegava no vento. Se ele falasse, aquele vento propagasse, você respirasse, você pegava a lepra. Olha só a ignorância, né? Mas era porque para assustar o povo, para não chegar. E o Senhor criou uma lei, dizendo assim, olha, o leproso, aquele que aparecer apenas uma manchazinha, já separa ele logo. Não pode ser para lugar nenhum. É 7 dias de observação. Se não melhorou, mais 6 dias, dependendo, e lá vai. Apareceu uma manchazinha no bigode. Bota a parte. Foi confirmado que era lepra. Em 7 dias não melhorou. Expulso da cidade de refúgio. Só os leprosos moram lá. Ninguém vai lá. Se ele tiver alguma necessidade, precisar resolver alguma coisa, ele tem que se aproximar da cidade em locais amplos, abertos, não pode ser em trilhas fechadas, e vir gritando o tempo todo, imundo, imundo, eu sou o imundo, vai passando o imundo. Já imaginou? A humilhação. Não era uma dor física. Se fosse nos dias de hoje, com a população mundial fraca, com depressão, comendo, né, tomando Coca-Cola, açúcar branco, essa desgraça que tem por aí, hoje a mente do homem é muito fraca, porque praticamente 80% da alimentação dele é tudo química. A mente muito destruída. O ser humano hoje tem a mente muito fraca, ele fica depressivo com tudo. Alimentação errada, tudo errado. Hábitos que não são saudáveis. Aí, com tudo ele está deprimido, irmão Pedro. Tudo está deprimido. Imagina no dia de hoje, irmão Pedro, uma situação dessa. Ele suicidava. Naquele tempo, o homem tinha que se segurar o tempo todo, ó. Imundo. Agora, você já imaginou, meu irmão? Você ser privado da sua família. Você não chegar perto da sua esposa. Você tem um filho de 6, 7 anos que você vai tentar abraçar o menino corre para detrás da mãe com medo de você. Porque não pode tocar em você. Porque você está podre. Era a situação do leproso. Ele era proibido de se aproximar das pessoas, porque se ele se aproximasse, ele era apedrejado por qualquer pessoa, e ninguém ia responder crime de nada. Você está fazendo um favor para a sociedade matar um leproso. A Bíblia diz que ele se aproximou de Jesus, ele não podia se aproximar de Jesus. Ele deveria ser morto por Jesus, apedrejado. Por causa da sua imundícia. Era algo muito grave, ele estava trazendo o risco de contaminar uma população inteira.
Mas diz que ele se aproximou de Jesus e ficou de joelhos diante dele, suplicando. Já imaginou? Se coloque no lugar desse homem. Você, eu e você, já imaginou, usando da empatia, você se colocar no lugar de alguém que está num estado de câncer terminal? No estado de um câncer terminal, por exemplo, em que o médico diz assim, olha, tu tem metástases no corpo todo. E a pessoa já não consegue mais nem abrir a boca, que dói tudo o tempo todo. A morfina direto na veia e ele não passa dor. É o tempo todo. E o médico diz, 1 semana você morre. Já imaginou estar nesse estado? É o estado de um homem com a doença grave, como desse aí. Nesse estado, você estando nesse estado, se alguém dissesse assim para você, ei, Jesus pode te curar, você acreditaria? Você acreditaria? Porque tem muita gente nesse estado hoje que não acredita mais. Os membros das igrejas já dizem assim, eu já escutei muita gente dizer, irmão Fábio, vá lá ungir ele, porque ele vai morrer. Eu digo, eu não sou padre da igreja católica para estar ungido doente para morrer, não. Eu unjo vivo para ser curado, mas não unjo morto, não. Eu vou na sua casa ali ungir para orar por você e lhe curar, como a Bíblia diz no livro de Tiago. Mas ir ungir um morto, alguém para morrer no hospital, me chame não, chame outro. Eu não sou agoureiro de morte, não. Eu vim aqui para trazer a vida, é o que a Bíblia me ensina. Essa é a situação de muita gente no mundo. Mas esse leproso aqui não. Ele tinha fé. Ele era leproso. Ele sabia que estava com os dias de vida contados. Mas ele não quis saber disso. Ele foi lá até Jesus porque sabia que Jesus podia curá-lo. Aí você vai dizer, mas Fábio Amaro, não foi só esse leproso não. Teve mais 10. Aqueles 10 que vieram só veio por causa desse daqui. Porque esse mostrou que Jesus Cristo tinha poder de curar a lepra. E veio mais 10 outro dia. Se juntaram, vieram de grupo agora, logo de 10. Até para se defender, né? Porque eles eram uma ameaça e muita gente queria matar eles. Veio 10, Jesus curou os 10. O texto diz aqui no livro de Levítico, olha a lei, dizia assim, ó, também as vestes do leproso, até as vestes dele. Em que está a praga? Olha, ele chama a lepra de praga. Era um mal terrível. Serão rasgadas e a sua cabeça do leproso será descoberta, raspada. E cobrirá o lábio superior e clamará. Ele vai cobrir aqui o lábio superior e vai clamar. Porque se dizia que se ele falasse assim, ele contaminava o povo. É igual o povo diz, vai espirrar, faça assim, não é? Vai espirrar, faça assim. Cubra o lábio. E clame bem alto, imundo, eu sou um imundo. Todos os dias em que a praga houver nele, ele será imundo. Imundo está, olha o que a Bíblia repete. Imundo está, ele habitará só. E a sua habitação será fora do arraial. Ele nunca mais vai beijar o seu filho, ele nunca mais vai ficar na presença do seu filho, da sua esposa, ninguém. Já imaginou que prisão dos infernos era ser um leproso? Aí você está pensando aí. E você pode estar pensando assim, que doença física. Tudo isso aqui era para mostrar que é uma doença pior do que essa doença física. Há uma lepra. A lepra aqui é uma tipologia. A outra lepra, infinitamente superior a essa desgraça aqui. Que era essa lepra física. O que a fé do leproso revelou sobre Jesus, que ele não tinha ainda revelado. Olha que coisa linda. O leproso chega para Cristo, de joelhos aos pés dele, clamando, suplicando, ele diz assim, ó, se quiseres, o Senhor pode me purificar. Por que o leproso não diz assim, Senhor, eu vim aqui porque o Senhor pode me purificar? Ele não diz isso, ele diz, se o Senhor quiser.
Se o Senhor quiser, eu vou ser purificado. Se o Senhor não quiser, também pode ficar tranquilo. Eu creio no Senhor do mesmo jeito. Por isso que ele usa se você quiser. É só se o Senhor quiser. Se o Senhor não quiser, eu creio que o Senhor pode me purificar do mesmo jeito. Já imaginou a fé desse homem? É só se o Senhor quiser. Muitos de nós, quando pedimos a Deus uma cura, a gente não diz se o Senhor quiser, diz eu quero. Eu só aceito se for assim. Meu irmão, é se o Senhor quiser, porque se Ele não quiser, o teu bem vai ser feito do mesmo jeito. O Senhor já mandou o profeta chegar diante do rei e falar assim, ajeita a tua casa e tu vai morrer em 15 dias, porque é o melhor para você. Aceite, morra em 15 dias, porque você está garantido a vida eterna. Não teime comigo não quero ver mais não, ajeite sua casa, que o seu tempo, você entregou sua vida a mim, eu desenhei o seu projeto de vida, você não entregou sua vida a mim, então confie a sua vida a mim. Não tenha medo se você vai morrer amanhã ou depois não, tenha fé. E aí, olha o que ensinamento esse leproso está dizendo para mim, se o Senhor quiser. Mas se o Senhor não quiser, eu creio do mesmo jeito. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Rapaz, isso tocou o coração de Cristo. Nem o de Cristo, ele tocou o coração de Deus nos céus. Um leproso imundo tocou Deus. Um homem imundo, como eu e você. Ou você acha que nós não somos leprosos espirituais? Ou não éramos? Ou tem alguém aqui achando que ele é o puritano? Ou este homem não representa a mim e você, ou representava, porque você já foi purificado pelo sangue de Cristo, mas era ou não era? Agora, se o meu ato de fé, o seu ato de fé ainda não chegou nesse nível, busquemos, acreditemos na palavra, pratiquemos a palavra, que a gente vai chegar no nível desse homem aí, desse homem, que se tivesse aqui hoje a gente não dava nada por ele, a gente olharia para ele como coitado. Mas quem é o coitado? Coitado sou eu e você. João 14 diz, e tudo quanto você pedir, disse Cristo, e tudo, olha, para mim tudo é tudo. E tudo quanto você pedir em meu nome, Cristo fala, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedir de alguma coisa em meu nome, eu farei. Se você pedir no meu nome, eu faço. Cristo não está dizendo aqui, eu sou o Deus único, Deus todo-poderoso, que não está assim. Se você usar o meu nome, eu faço. Olha, eu vou entregar a minha vida por você, diante de Deus, interceder por você para que Deus faça. Então, se você pedir, a minha parte eu farei. Me peça. Ele vai estar dizendo no capítulo 14, eu estou até agora esperando que vocês peçam. Se vocês não pediram nada até agora, ele vai forçar os discípulos a pedir alguma coisa. Como vocês não estão pedindo nada, eu vou dar o máximo que eu posso dar. Eu vou dar o Espírito Consolador a vocês. Ele vai dizer isso aí no versículo 16. O discípulo não pede nada. Não sabe nem o que pedir. Se fosse pedir, irmão Pedro, pedia besteira. Iam pedir dinheiro, iam pedir para sentar um do lado direito, outro do lado esquerdo. Um queria ser primeiro-ministro. Só pedia besteira para este reino, para esta vida, para essas coisas passageiras. Aí Cristo dá uma coisa eterna. Porque ele não sabe pedir. O que Jesus estava fazendo ao decidir tocar aquele homem imundo? Olha que loucura. Se o leproso comete um crime, porque era passivo de morte, se aproximar de alguém, e o texto nem diz que ele se aproximou gritando, imundo, 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 ele chegou, se aproximou e se ajoelhou. Já imaginou a cena? O que Jesus estava fazendo ao decidir tocar naquele homem imundo? A Bíblia diz que Jesus responde para ele, né? Jesus, quando ele se ajoelha, a primeira coisa que Jesus faz com aquele homem não é nem falar. A primeira coisa é botar a mão nele. A Bíblia não diz onde Cristo colocou a mão, mas eu não tenho dúvida, foi na cabeça. A unção que ele dá é na cabeça. Eu não vejo Deus dando o Espírito Santo para o ombro, para o peito, para a perna, para os braços. É na cabeça.
tocou nele e disse. Então, por que Jesus toca? Jesus ali estava agora contaminado, impuro, correndo grande risco de ser contaminado com a lepra. Socialmente, um diagnóstico de qualquer médico do mundo, ele cometeu algo muito perigoso. Se ele tivesse lepra na cabeça, ou se ele tivesse na mão e passasse no cabelo, e Cristo pegasse ali, e depois Cristo coçasse o nariz ou a boca, pegaria a lepra. Por isso que não era. Por isso que tocou, se você, por acaso, teve pressa de um leproso, ou o leproso tocou em você, você corria para casa, tomava banho completamente todinho, a sua roupa que ela não prestava mais, você lavava e depois queimava. Era terrível a situação da lepra. Mas Cristo agora vai e toca no homem. Ele quebra todas as leis de saúde, as recomendações sociais, inclusive a lei de Moisés, a recomendação que Moisés dá. Mas Jesus estava quebrando? Ou ele estava transmitindo uma mensagem de poder que vem de Deus? Jesus estava quebrando e estava ensinando, olha, pode tocar no leproso agora que acabou. Era isso que ele estava dizendo? Não. Ele estava mostrando o poder. Ordene aos israelitas que mandem para fora do acampamento todo aquele que tiver lepra ou que tiver um fluxo qualquer, fluxo de sangue, por exemplo, ou que se tornar impuro por tocar num cadáver. Veja que aqui nós temos aqui praticamente um duplo pecado, um pecado duplo, um crime, porque Cristo estava tocando num homem que seria um cadáver em pouco dia. Ali era um cadáver ambulante. Era como se fosse um zumbi, esse filme hoje que Hollywood lança, né? O Walking Dead, o caba morto-vivo andando. Era aquele homem. Jesus toca num homem que não pode tocar. Olha que mensagem linda. Eu passei toda a minha vida lendo esse texto e nunca entendia. Por que Jesus toca? Por que ele não fala ser limpo? Mantém a estrutura da lei de Moisés intacta, não cria nenhuma confusão na cabeça daqueles que estão presos à letra morta. Só bastava falar. Sim, fique puro. Mas ele toca. Naquele momento ele está pregando um outro evangelho com a sua atitude no mais alto nível de informação espiritual. Ele está dizendo, foi para isso que eu vim a esse mundo, para ensinar pessoas como você a ter fé em mim. E você está ensinando esse monte de discípulo meu que não acredita. E esse povo todinho você está ensinando a eles. Que se eu quiser eu posso. E aí Jesus, quando toca nele, Cristo está dizendo, olha, a vida que o Pai me deu, eu estou dando para você. E a lepra que você tem, eu estou pegando para mim. Porque eu vou me fazer maldição por você. Eu vou levar o seu pecado lá para a cruz do Calvário. Lá fora. Eu vou ser levado lá para fora do acampamento. Cristo foi levado para morrer fora do acampamento, lá. No Monte do Calvário. Fora. Por nossa culpa. Para que a gente fique dentro da cidade. Levado para fora. E essa é a grande mensagem que ele está passando ao tocar naquele homem. Porque Jesus não é louco para quebrar uma recomendação de saúde. Ele está transmitindo com a ação. O texto não diz, e ele tocou, mas na ação dele, ele está transmitindo uma informação implícita para homens e mulheres espirituais que entendem a ação de Cristo. Ele está pregando com ação. Jesus não prega só quando abre a boca, mas quando faz algo. Que resposta deu Jesus? Imediatamente foi atendido pelo Pai, glorificando o Pai. Que resposta deu Jesus àquele homem? Jesus falou assim, depois que Jesus tocou nele, disse assim, tocou primeiro, aí depois falou, eu quero que você fique limpo. É o que eu mais quero. Eu quero que todo homem espiritual que tenha fé em mim seja limpo na hora. Todo homem que tem fé em Jesus Cristo, ele é purificado na hora. Cristo falou, seja puro, seja purificado agora. Já viu uma manifestação de poder igual essa, irmão Pedro? Para muita gente,
Dizem assim, naquele momento a pele do homem que estava cinzenta, quase branca, porque a lepra ela, né, dá de fora para dentro. E aí aquela pele, já imaginou aquela pele do homem sendo transformado numa pele saudável, né? Provavelmente uma pele mais escura, uma pele negra, né? Era o povo daquela época, né? Inclusive o próprio Cristo, né, tem uma pele morena, que era, né? O Cristo de hoje é um Cristo europeu, né? Pele branca e tudo, mas não era. Mas já imaginou a pele daquele homem ali, ó? Podia ser da minha cor, um pouco mais escuro da sua cor, né? Que eu sou uma mistura de índio com... Diz que tem um tal do Cafuso, eu sou o Confuso, que eu não sei, é uma mistura de gente tão grande, eu não sei de onde eu venho, né? Pois bem, e aí, aqui ó, Cristo começa, imagina aquela coisa transformando a pele do homem, ficando como uma pele jovem, completamente saudável. Imediatamente, o povo vê que a pele do homem está pura. E Cristo está vendo o quê? Cristo está vendo uma pele pura? Ou Cristo está vendo uma purificação ocorrendo no espírito daquela pessoa? Ele está sendo purificado na fé. A pele é apenas um testemunho da maior das purificações, da interior. É tão poderosa a purificação interior que vem de Deus, que ela resplandece na carne. Porque a purificação verdadeira aqui não é na pele, é no espírito. Aquele homem está sendo justificado. Esse homem está sendo salvo para o reino de Deus. Se vocês, apesar de serem maus, disse Jesus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, imagine vosso Pai que está nos céus. Ele dará coisas boas a quem lhe pedirem. Ora, se você está pedindo para ser uma coisa boa, quer ser purificado, eu quero, porque é tudo que meu Pai quer. E quando Cristo diz eu quero, ele não está dizendo isso dele sozinho, não. Eu tenho certeza que Cristo queria também. Mas é o Pai falando pela boca dele. Cristo falou, todas as palavras que eu digo não são de mim, é o meu Pai que fala através de mim. É Cristo repetindo. É o Pai dizendo para aquele homem ali, ó, eu quero que você seja limpo. Tudo que eu quero na vida é que vocês sejam limpos. Eu enviei meu filho aqui na terra para que vocês sejam puros. É tudo que eu quero é que vocês sejam purificados. Com que velocidade a impureza deixou o corpo daquele homem? A Bíblia diz imediatamente. Já imaginou aquele efeito de Hollywood? A pele transformando naquele processo de 10, 15, 20 segundos? Naquela transformação? A Bíblia diz aqui, imediatamente. Como é que é imediatamente? Eu olhei para a pessoa, pisquei o olho, já está diferente. Imediatamente é o que, pelo menos é que a nossa língua, né, a letra morta me diz, imediatamente é logo. Ele ficou curado imediatamente. Então Davi disse a Natã, pequei contra o Senhor, ou seja, sou um imundo. A imundice não é o pecado? Pequei contra o Senhor. E Natã respondeu, o Senhor perdoou o seu pecado e você não morrerá. Já imaginou? Eu nunca vi um negócio. Olha, esse é o único verso da Bíblia que eu nunca vi Deus perdoar alguém antes do cara fechar a boca. Aqui, eu não tenho uma informação sobre Davi. Eu não tenho informação sobre Natã. A informação que eu vejo aqui é do Senhor. O Senhor está dizendo assim, olha, sabe com que velocidade eu te perdoo? Antes de tu fechar a tua boca? No teu espírito, quando tu sente tristeza do pecado, antes de tu acabar a tua confissão, eu já perdoei você. É o que o Senhor está dizendo. Ele está dizendo para mim assim, ó, eu amo mais te perdoar. Mas para te condenar, né? A justa condenação pela justiça, sabe como é que Deus julga para condenar alguém? Ele espera 4.000 anos. Sabe como é que ele faz? Ele está esperando, desde que Cristo veio, 2.000 anos esperando por você e por mim. Para que a gente tenha coragem de falar com ele e pedir perdão pelos pecados. Para perdoar é ligeiro. Agora, para condenar, ele fica esperando. Te decide, te purifica, te confessa, te arrepende, te converte. Esse é o Deus que a Bíblia apresenta.
O Deus verdadeiro. O homem que está disposto a confessar o seu pecado, a se arrepender e deixar, ele perdoa antes do sujeito abrir a boca, fechar a boca. Porque é sábio saber aguardar o tempo certo para falar. Porque é sábio fazer isso. Jesus o despediu aquele leproso, com uma severa advertência. Olhe, não conte isso para ninguém. Por que Jesus disse não conte isso para ninguém? Em João 16:12 ele diz assim, ó, tenho ainda muito a dizer para vocês, muito a lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Então, tudo isso, todos esses elementos, todas essas informações, elas estavam dentro da missão de Cristo, do ministério de Cristo. Para ele formar a cabeça de Pedro, era necessário 3 anos e meio. Era necessário chamar Pedro com a pesca miraculosa no campo dele. E ali Pedro vê muitos milagres, Pedro escutar muitos ensinamentos, porque era necessário um processo de aprendizagem. Ou de aprendizado pelo aluno. É necessário. Você acha que você vai ser crente em uma semana de estudo bíblico? Você acha que você vai ser crente passando 1 ano frequentando a igreja, todos os cultos e participando de todos? Não, meu irmão. É uma vida de aprendizado. Não é assim. Tem muita coisa que Deus gostaria de passar para mim, mas pela minha própria dificuldade de assimilação, Ele vai passando aos poucos. E nós precisamos deste tempo de aprendizado, para a aprendizagem. Todo esse tempo a gente precisa. E aí, ó, por isso que Cristo despediu, ele falou, não conte para ninguém não. Eu preciso ensinar muita gente ainda. Eu preciso pregar para muita gente ainda. Se você contar agora, você vai atrapalhar. Vai complicar o meu ministério. E ele complicou, porque ele vai falar, e Cristo agora não pode entrar mais na cidade, não pode chegar na cidade e pregar mais. Não pode entrar sem ser visto. Vocês conhecem os famosos? Que são monitorados por uma turma chamada paparazzi. Já viram isso aí na mídia? Um famoso, bem famoso. Um dia desse eu estava vendo vendo o Facebook lá, na publicação, aí passou assim o maior jogador do mundo diz hoje, né? Que é chamado Cristiano Ronaldo. O maior artilheiro, o maior jogador e tal. Um homem multimilionário, né? Esse é o homem mais rico dos jogadores de futebol, é ele. Está ganhando 5 bilhões em 2 anos de contrato aí na Arábia Saudita. 5 bilhões aí. É muito dinheiro, não? Chegou lá, o cara deu 2 mansões para ele, deu um helicóptero, deu um jatinho, deu uma Ferrari, deu não sei quantos carros. Muito rico. E ele chegou em Portugal de férias com a sua esposa, né? E aí ele resolveu, num dia qualquer, ir numa cafeteria normal tomar um café. O que é que vocês acham? Primeiro que o povo... Não, ele fugiu dos paparazzi. Chegou lá na cidade dele lá, sem avisar para ninguém que estava ali. O povo não sabia que ele estava ali. Só lá em Portugal ele tem 4 mansões em cada... Né? Aí foi lá. Cheio de boné, todo disfarçado, não sei o quê. Aí entrou lá e pediu um café. As pessoas... Só pessoa de idade, né? Não tinha nenhum jovem, porque o jovem de hoje não toma café, toma Coca-Cola, né? Soda cáustica, veneno de rato, essas coisas. E aí ele estava lá sentado, tomando um cafezinho. E aí as pessoas disseram, é o Cristiano Ronaldo. É o Cristiano Ronaldo. Aí ele não tirou mais, não deu tempo de tomar mais xícara de café, não. Era uma mulher, era um velho, todo mundo ali começou a tirar foto. Tal. Você já imaginou um sujeito famoso? Olha, Cristiano Ronaldo nunca fez uma oração na cabeça de alguém para passar uma febre. E aí o povo queria uma foto com ele e ele não conseguiu tomar o café, porque era muita gente, era saindo um, chegando outro, não tinha mais como fazer. Já imaginou Jesus curando multidões? Se o povo soubesse quem ele era, entrando numa cidade, ele não entrava. Ele nem entrava, era o tempo todo escondido. Muita gente tem dificuldade de saber quem era ele, porque senão não conseguia pregar. A dificuldade que era, né? Por isso que ele diz aí, eu tenho muito a dizer para vocês, mas é no tempo certo, senão vocês não podem suportar.
para quem o ex-leproso deveria testemunhar em primeiro lugar. Aí Cristo disse para ele o seguinte, olha, vá, mostra-te a quem? Se mostre ao sacerdote e ofereça pela purificação. Tinha lá na lei de Moisés, né? Muito claro. Quando o leproso for curado, ele faz esse ritual de purificação no santuário e ele paga uma moeda pela cura e tal, né? Aí Cristo diz, vá lá no sacerdote e faça o que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Esse leproso deveria testemunhar para quem? Para o sacerdote que não acreditava, porque Jesus está dizendo, a sua missão, leproso, é para ensinar para o povo que não tem fé nesse planeta, os líderes religiosos não têm fé, você vai pregar para eles. Aí o leproso foi e pregou para todo mundo, não pregou para o sacerdote. Eu quero que você vá lá para dar testemunho ao sacerdote, que você é um ser purificado. Você está entendendo o que Cristo mandou ele fazer, mas ele não entendeu. Ele falou para todo mundo, para que sirva de testemunho. Testemunho para quem? Para o sacerdote. E ele não entendeu. Cristo está dizendo, a minha missão é primeiro pregar para os sacerdotes, para o meu povo que vai me rejeitar, porque está na missão, vá lá e faça isso. O que tem de gente pobre hoje, que deveria chegar no pastor da sua igreja e pregar para ele, ensinar-lhe a verdade, e as pessoas não entenderam. Fica pregando para os pobres, irmão Pedro. Aí eu chego aqui, em todo o meu sermão, eu dou uma cutucada nos líderes religiosos do mundo inteiro. Em todo o meu sermão eu falo isso aqui. Porque em toda a pregação de Cristo ele fala isso. Em toda. Para ver se eles se tocam, entendam que eles são os sujeitos que mais carecem de oração, de aprendizagem. São eles, os líderes religiosos. Eu sou o que mais careço aqui de aprendizagem. Mas eles não entendem isso, porque não entenderam ainda a essência da mensagem. E Cristo diz em João 1, 10 e 11, aquele que é a palavra Jesus Cristo estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele. O Pai criou o mundo por intermédio de Cristo. Ele é o intermédio, o meio. Mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, os sacerdotes, mas os seus não o receberam. Por isso que o homem que acabou de ser curado da lepra deveria ir lá testemunhar. Ei, bando de leproso, vai lá que ele está curando vocês também. Porque eles eram leprosos no espírito. Os líderes religiosos eram leprosos no espírito. Estavam tudo cheio de impureza. Esse ex-leproso aqui não fez isso, mas Cristo disse na cara deles um dia diante do templo. Raça de víbora. Vocês são como sepulcros caiados. Por fora estão tudo branquinho. Por dentro está podre. Sepulcro, túmulo, pintado por fora. Dentro está o corpo em decomposição, a podridão. Vocês lavam o prato por fora, o copo, mas dentro está a sujeira. Vocês estão impuros por dentro. Vocês estão querendo me matar, maquinando por trás, matar o Messias, matar o enviado, para ficar com a herança dele. Disse na parábola. Mas o leproso não fez isso. Cristo teve que fazer no tempo certo. E pagou o preço por isso. O que faltou entender, né, o homem que fora purificado, que ele não entendeu, esse homem, né? Cheio de fé em Cristo, mas não entendeu o ensinamento de Cristo. Ele, porém, saiu e começou a tornar público o fato, espalhando a notícia de que Jesus Cristo o havia curado. Ele não obedeceu a palavra de Cristo. Ele acreditava que Cristo poderia curá-lo, mas ele não fez a segunda parte da palavra, que era obedecer a palavra de Cristo. Mateus 7, 26. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Quando vier o vendaval, vai derrubar. Nós somos purificados é para guardar as palavras de Cristo. Não é ser purificado para desobedecer a palavra de Cristo, não. Jesus não podia entrar nas cidades por diversos motivos, sobretudo pelos motivos religiosos. Mas o que era mais importante então?
Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade. Mas o que era mais importante? Era Jesus entrar na cidade ou o povo entrar por ele? Era Jesus entrar na cidade ou o povo entrar por Cristo? Na verdadeira cidade. Cristo fala em João 10:9: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, salvar-se-á. E entrará e sairá, e achará pastagens. Falando aqui no contexto de ovelha, bom pastor, né? Ele diz bem claro aí, ó. Você tem que entrar por mim. O mundo pode até me impedir de eu entrar nas suas cidades. Mas se vocês permitirem que eu entre na vida de vocês, vocês vão entrar por mim, que é a porta. E aí vocês vão encontrar a verdadeira liberdade, né? Que maravilha. Os principais ensinamentos, dentre tantos que nós podemos enumerar, vamos citar aqui apenas 7 do que nós encontramos aí no ensinamento de hoje. Todos nós éramos impuros. Segundo a visão bíblica, éramos impuros. O pecado nos fez assim. E o pecado é a maior tipologia, o antítipo da lepra. A lepra é o maior tipo de pecado, né? Que torna o homem impuro por fora e o pecado por dentro. Deus enviou Jesus para nos purificar. Com o quê? Com a cura ou com a palavra? Com a palavra, com o ensinamento, né? Deus nos toca através de Cristo. Quando Cristo toca na cabeça daquele homem, é o desejo que Deus tem de tocar na humanidade. É um pai querendo tocar no filho para curar ele. Eu não vejo só Jesus tocando no leproso, eu vejo Deus, através de Cristo, tocando também, né? A pureza de espírito é a maior necessidade do ser humano. Não só a cura física. Você tem que ir no médico, fazer o exame, tomar remédio para ficar bom. Mas essa não é a maior das curas que você tem que procurar. É a do espírito, a maior necessidade. Pregar na hora certa é sábio. Pregar na hora certa. Tem momento que a gente tem que ficar calado, porque tem momentos, olha aqui, o silêncio é a maior pregação. Quem fala pelos cotovelos pode até perder a oportunidade de ensinar alguém. 6. Testemunhar para religiosos é a nossa primeira necessidade. Porque os maiores necessitados agora no tempo do fim são os religiosos. Os que estão nas igrejas achando que já sabe tudo, mas não conhecem a verdade ainda. E por último, entrar por Cristo após ser purificado. Depois da nossa purificação, temos que entrar por Cristo, porque só através dele a gente entra e sai e vai realmente ser livre e encontrar o verdadeiro alimento, a pastagem, alimento. O pasto da ovelha, que é o alimento dela, o nosso alimento é a palavra de Deus, o Espírito, né? Palavra espiritual. Não há contaminação pior do que o pecado. A lepra, uma doença física que marcava a carne humana, era uma tipologia do pecado. A única contaminação que atinge o espírito do homem é o pecado. Se a contaminação física da carne levava o homem à primeira morte, o pecado que contamina a mente empurra o homem para a segunda morte, a morte eterna. Por isso que o pecado é a pior das lepras espirituais. Que o Senhor nos purifique do pecado, né, que é a terrível lepra da humanidade. Nos purifique e que nós busquemos a Cristo para que Ele toque em nós. Que o Senhor Deus, o nosso Pai, toque em nosso coração através de Cristo Jesus. Amém.